Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Deise Pietrobelli e agora vamos ler o provimento número 62 de 14 de novembro de 2017 do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, que dispõe sobre a Convenção da Apostila. Artigo 1º. Dispor sobre a uniformização dos procedimentos para a aposição de apostila em documentos públicos produzidos no território nacional. Parágrafo único. Equiparam-se a documento público produzido no território nacional os históricos escolares, declarações de conclusão de série e diplomas ou certificados de conclusão de cursos registrados no Brasil, entre parênteses, Lei 9394 de 96. Artigo 2º. O ato de aposição de apostila observará rigorosamente o disposto na resolução do CNJ, número 228, de 2016, em seus anexos e neste provimento. Parágrafo 1º. A apostila deverá ser afixada no documento pela autoridade apostilante, não sendo permitida a entrega da apostila de forma avulsa ao solicitante do serviço. Parágrafo 2º. O descumprimento das disposições contidas na mencionada resolução e no presente provimento pelas autoridades apostilantes ensejará a instauração de procedimento administrativo disciplinar, sem prejuízo da responsabilização civil e criminal. Artigo 3º. Serão obrigatórios o cadastramento e a prestação do serviço de apostilamento por todos os serviços de notas e de registro das capitais dos estados e do Distrito Federal. Parágrafo 1º. Os serviços de notas e de registro da capital, dos estados e do Distrito Federal, que expuserem motivos justificados às Corregedorias Gerais de Justiça locais, poderão ser dispensados da prestação de serviços de apostilamento, devendo o ato de dispensa ser comunicado formalmente à Corregedoria Nacional de Justiça. Parágrafo 2º. O cadastramento e a prestação do serviço de apostilamento pelos serviços de notas e de registro do interior de cada estado serão facultativos, mas recomendáveis para conferir melhor capilaridade ao serviço. Parágrafo 3º. O ato de credenciamento das autoridades apostilantes será realizado pelas Corregedorias Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, às quais compete, inciso 1º, realizar estudo prévio acerca da viabilidade técnica e financeira, certificando se os serviços de notas e de registro da capital e do interior estão aptos a receber a autorização para a prestação de serviço de apostilamento. Inciso 2º. Enviar à Corregedoria Nacional de Justiça listagem com a identificação das autoridades aptas à prestação do serviço de apostilamento e com os dados necessários ao cadastro, conforme consta do anexo do presente provimento. Parágrafo 4º. A aposição de apostila em documento público brasileiro somente será admitida por autoridade apostilante, devidamente cadastrada em todos os sistemas que compõem o Sistema Eletrônico de Informações e Apostilamento, é o SEI Apostila. Artigo 4º. Os titulares do serviço notarial e de registro são autoridades apostilantes para o ato de aposição de apostila nos limites de suas atribuições, sendo-lhe vedado apostilar documentos estranhos à sua competência. Parágrafo 1º. O ato de apostilamento de documentos públicos produzidos no território nacional obedecerá estritamente às regras de especialização de cada serviço notarial e de registro, nos termos da Lei 8935 de 94. Parágrafo 2º. Os serviços de notas e de registro poderão apostilar documentos estranhos à sua atribuição, caso não exista na localidade serviço autorizado para o ato de apostilamento. Parágrafo 3º. O registrador civil de pessoa natural, ao apostilar documento emitido por registrador sediado em ente da federação diverso,
deverá verificar a autenticidade da assinatura mediante consulta à Central de Informações de Registro Civil, CRC Nacional. Parágrafo 4º. O notário, ao apostilar documentos emitidos por serviço notarial sediado em ente da federação diverso, deverá verificar a autenticidade da assinatura mediante consulta à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, SENSEC. Parágrafo 5º. O registrador de títulos e documentos e pessoas jurídicas, ao apostilar documentos emitidos por serviço sediado em ente da federação diverso, deverá verificar a autenticidade da assinatura mediante consulta à Central de Registro de Títulos e Documentos e Pessoa Jurídica, RTD-PJBR. Parágrafo 6º. O registrador de imóveis, ao apostilar documento emitido por registrador sediado em ente da federação diverso, deverá verificar a autenticidade da assinatura mediante consulta ao Operador Nacional do Registro de Imóveis, ONR. Parágrafo 7º. Os notários e registradores também poderão, nos limites de suas atribuições, verificar a autenticidade da assinatura mediante consulta à Central Notarial de Sinal Público, CNSIP. Parágrafo 8º. A Corregedoria Nacional de Justiça, em parceria com os notários e registradores, criará Central Única de Banco de Dados de Assinatura de Autoridades Públicas. Artigo 5º. Os titulares dos serviços notariais de registro poderão solicitar à Corregedoria Nacional de Justiça autorização específica para que o serviço de apostilamento seja prestado sob sua supervisão por no máximo 5 escreventes habilitados. Parágrafo 1º. Na ausência do titular do serviço notarial ou de registro, por impedimento ou afastamento, o serviço será prestado pelo escrevente habilitado. Parágrafo 2º. Em caso de vacância do titular do serviço notarial e de registro, o serviço será prestado pelo interino ou interventor nomeado para responder pelo serviço extrajudicial. Artigo 6º. As Corregedorias Gerais de Justiça e os juízes diretores do foro das unidades judiciárias serão autoridades competentes para o ato de aposição de apostila somente quanto aos documentos de interesse do Poder Judiciário. Parágrafo único. Consideram-se documentos de interesse do Poder Judiciário aqueles oriundos de seus respectivos órgãos em países signatários da Convenção da Apostila, bem como aqueles necessários à adoção internacional. Artigo 7º. As autoridades apostilantes deverão contratar diretamente com a Casa da Moeda do Brasil a aquisição do papel moeda, de modo a manter estoques para viabilizar a continuidade do serviço. Parágrafo 1º. A aquisição do papel moeda é de responsabilidade das autoridades apostilantes, sendo permitida a realização de convênios e parcerias para a redução do custo. Parágrafo 2º. O papel moeda adquirido por uma autoridade apostilante não pode ser alienado ou cedido a outra autoridade, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa. Artigo 8º. As autoridades apostilantes deverão, para fins de controle das Corregedorias de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, afixar no documento, previamente ao ato de digitalização do documento apostilando, o selo físico, etiqueta ou a estampa de selo eletrônico, conforme regras locais. Voltaremos no próximo vídeo, pessoal. Até mais!